Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação, do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 2. Bons estudos! Oi, eu estava aqui dando um trato nessa máquina e estava pensando. Sempre que a gente pensa em mecânica, a gente pensa em máquina. É máquina grande, máquina pequena, máquina automatizada, máquina simples, todo tipo de máquina. O que a gente nem sempre se dá conta é de como os processos de fabricação também são importantes para a mecânica. Sabia disso? Se não sabia, vai ficar sabendo agora, na nossa segunda teleaula do curso de processos de fabricação. Vamos nessa? Nesta teleaula, a gente vai aprender um dos principais processos de fabricação. É aquele processo que dá origem aos produtos de metais, a fundição. Você vai aprender o que é a fundição, vai aprender para que ela serve, vai conhecer a origem e as vantagens desse processo. Pronto para descobrir a fundição? Então, arregace as mangas, ou melhor, ponha o capacete, os óculos de segurança, as luvas e as botas, porque a coisa a partir de agora vai esquentar. Existem muitos processos de transformação dos metais e das ligas metálicas em produtos, e você já deve ter ouvido falar na maioria deles, conformação mecânica, soldagem, usinagem. Mas um dos processos mais antigos e também um dos mais versáteis que existem é a fundição. A fundição pode trabalhar com os mais variados formatos para a produção de peças em metal. Por isso, ela é o processo mais versátil que existe na produção de peças de metal. Mas afinal, que processo é esse? Fundição é um processo de fabricação de peças metálicas, no qual o metal líquido preenche a cavidade de um molde com o formato e as medidas certinhas da peça que se quer fabricar. Você está vendo como é um processo simples? É que a fundição é um processo de fabricação inicial que permite a produção de peças com formas praticamente definitivas e com limitações mínimas em termos de tamanho, de forma e de complexidade. É também pelo processo de fundição que são fabricados os lingotes. Tá por dentro? Essa peça que acabou de ser fundida, que você está vendo aí, é um lingote. E é com os lingotes que a gente faz a conformação mecânica para obter as chapas, as placas e os perfis. Vocês devem estar pensando que todas essas peças, como bons produtos de um processo de fundição, que elas sejam de aço, certo? Pois estão certos. Mas acontece que o processo de fundição não trabalha somente com aço, não, senhor. Vários tipos de ligas são processados por fundição, desde que tenham, é claro, as propriedades necessárias para esse processo, como, por exemplo, temperatura de fusão, fluidez. Vocês estão por dentro desse assunto? Não? Pois então vão ficar agora. Temperatura de fusão é a temperatura em que o metal passa do estado sólido para o líquido. Fluidez é a capacidade de uma substância escoar com maior ou menor facilidade. A água, por exemplo, escoa com maior facilidade que o óleo. Agora que você já tem uma primeira ideia de que processo é esse, vamos dar um mergulho na história da fundição. Isso eu acho super legal, conhecer a história dos processos de fabricação. Então, Caio, veio aprender um pouco de fundição também? Eu vim porque eu soube que é super importante o cara conhecer fundição se ele quiser ser um bom profissional de mecânica. E saiba que fundição não é um processo que começou ontem, não. Ele tem pelo menos 5.000 anos de existência. Tudo começou com a fundição do cobre, depois foi a vez do bronze, e mais tarde é que começou a fundição do ferro. Como você sabe, o ferro exige temperaturas de fusão mais altas, mas com as descobertas da Revolução Industrial, com o forno Cubilot, com os fornos elétricos e ainda com a mecanização do processo, a coisa avançou ainda mais, até chegar na fundição do aço.
A tecnologia da produção do aço foi aperfeiçoada no século XX e o aço, como você sabe, está presente em vários produtos industriais, desde pequenos eletrodomésticos até estruturas de grande porte, como é o caso deste viaduto aqui. Agora, a origem dos principais equipamentos de fundição que tornaram possível a produção do aço está mesmo na Revolução Industrial. Tudo isso faz a gente pensar na importância da fundição, que é o processo que está na base de tudo isso. Veja, sem a fundição, seria impossível pensar na existência de máquinas industriais, máquinas ferramenta e máquinas agrícolas. Está compreendendo a importância da fundição, Caio? Tô, e a fundição, na verdade, está parecendo um processo bem simples. O princípio dela é simples mesmo. Mas existem outras vantagens da fundição em relação a outros processos de fabricação mecânica. Ué, quais vantagens, por exemplo? Bom, é que a maioria dos outros processos de fabricação utiliza como matéria-prima produtos semi-prontos, chapas, barras, perfis, tubos, fios, arames, produtos que requerem uma série de etapas de fabricação antes de serem transformados numa peça. E a fundição parte direto do metal líquido, né? Isso mesmo. A fundição não necessita que a matéria-prima passe por uma série de etapas anteriores, porque a matéria-prima dela é o metal fundido. Agora, essa é apenas uma das vantagens da fundição. Existem outras para você aprender. Outra vantagem da fundição é que ela pode produzir peças de qualquer forma, interna ou externa. Basta imaginar e fazer o molde. O molde pode ser o mais simples ou o mais complicado do mundo. Mais uma vantagem, a produção de peças muito pequenas de paredes bem finas. Uma fundição pode produzir peças que vão desde esse tamanho até peças gigantescas de várias toneladas. Vai depender da capacidade das suas instalações físicas. Uma outra vantagem da fundição, a automatização. A fundição permite um alto grau de automatização do processo. Se você precisar fabricar peças em série e mais rápido, eu aconselho a fundição automatizada. Mas existem outras vantagens para a gente mostrar, como por exemplo a tolerância dimensional. Tá por dentro? Tolerância dimensional é a faixa dentro da qual uma medida pode variar. Para você ter uma ideia, imagine que um desenho especifica uma medida de 10 milímetros e tolerância dimensional de mais ou menos 1 milímetro. Isso quer dizer que a medida pode variar entre 9 e 11 milímetros. E a fundição tem mais uma vantagem. A peça fundida pode oferecer economia de peso, porque pode-se obter a parede do tamanho e o formato que a gente quiser. Dá só uma olhadinha nesse bloco de motor aqui, cara. Tá vendo? Com a fundição, a gente faz a peça do jeito que a gente quiser. E de um jeito que outros processos não são capazes de fazer. Certo, Caio? Certíssimo. Eu agora entendi por que os motores de carro são feitos em fundição. É porque eles são muito cheios de detalhe e precisam da versatilidade desse processo, tá certo? Isso aí. Sem a fundição, carro nenhum saía do lugar. O bloco de motor é uma das peças de maior complexidade feita por uma fundição, mas existem muitas outras peças como esta. E por falar em ligas metálicas ferrosas e não ferrosas, está na hora de você conhecer todo o processo de fundição, desde a matéria-prima até o produto final. Está na hora de você saber como é a fundição, passo a passo. Tudo começa aqui na confecção do modelo. O modelo tem o formato aproximado da peça que vai ser fundida. A partir dele é que vai ser construído o molde, em que o metal líquido vai ser colocado e vai se solidificar e se contrair. O modelo pode ser feito em madeira, em aço, alumínio e resina plástica. Dependendo do processo e quantidade de peças a serem produzidas, o modelo pode ser até feito de isopor, quando se quer produzir uma só peça. Depois do modelo, o próximo passo é a confecção do molde. Molde é o recipiente no qual vai ser colocado o metal fundido para a fundição da peça. Ele é feito de material refratário, quer dizer, resistente ao calor. Nesse caso, o material é areia misturada com um aglomerante. O molde é feito a partir do modelo. Depois que a gente tira o modelo, o molde fica oco, pronto para receber o metal e fundir a peça. Vamos dar mais um passo a caminho da fundição. Vamos ver como é que é a confecção dos machos. Macho é essa peça aqui, que também é feita de areia.
O macho serve para formar os furos, os vazios e as reentrâncias das peças. Antes de fechar os moldes para receber o metal líquido, a gente coloca os machos. Daí, o molde está pronto para a luta. Aqui você está vendo o forno onde é feita a fusão do metal. O metal líquido será despejado nesse cadinho que recebe e leva o metal até onde estão os moldes. Aí então chega a hora do molde receber o metal líquido. É a etapa que a gente chama de vazamento. Uma vez aqui dentro, o metal líquido vai assumir a forma do molde e vai se solidificar. Mas ainda tem mais. O próximo passo é a desmoldagem, ou seja, a retirada do molde. Ela é feita manualmente ou por processo mecânico, dependendo da fundição. Depois de fundida, desmoldada e resfriada, a peça vem aqui para o acabamento, para a limpeza e rebarbação, onde o pessoal tira as rebarbas e todas as sobras de metal, o que inclui os canais por onde entrou o metal líquido e os maçalotes, como esse aqui. A limpeza retira as incrustações de areia que restam no molde. O pessoal usa jatos abrasivos nessa etapa, com esse equipamento que você está vendo. E aí sim, a peça está pronta para continuar o seu caminho até o produto final. Tá vendo, Caio? Essa é uma peça fundida por esse processo de fundição em areia que você acaba de conhecer. Eu achei curioso o molde ser feito em areia. É o processo mais utilizado em fundição, mas existem outros, né? Depende do produto que vai ser fundido. Exatamente. E para conhecer mais sobre isso, sobre as suas características e até os defeitos dos produtos fundidos, você já sabe. Já sei. Dá uma boa estudada na aula do livro. Exatamente. E o mesmo eu recomendo para você. Mas antes de estudar, que tal se a gente der uma boa revisada na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como é o processo de fundição. Você acompanhou todos os passos desse processo. Viu quais são as origens históricas dele, assim como aprendeu quais são as suas principais vantagens. Então agora, como você já viu que a fundição é um processo quente, está na hora de estudar. Porque senão a coisa vai esquentar para o seu lado, já que na nossa próxima teleaula a gente ainda tem muito que aprender sobre moldagem. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.